Gloria Connor, uma senhora humilde de 65 anos, morava sozinha em sua casa na Califórnia. Quando descobriu que seu netinho de 7 anos estava sofrendo maus tratos dentro de casa, ela solicitou a guarda do menino. Sem provas concretas, o juiz estava prestes a tirar o neto de sua avó, porém, após ele pronunciar apenas 5 palavras, o garoto fez o tribunal inteiro ficar em choque. Gloria estava arrumando cuidadosamente a mesa do café da manhã, pois aquele era um dia especial. Seu amado neto, Davi, estava prestes a chegar para passar alguns dias em sua casa. Após a perda recente de seu esposo, Gloria encontrou-se imersa em dias solitários e repletos de saudade. Contudo, as visitas de seu netinho tornaram-se seu maior consolo e fonte de alegria. A idosa não parava de olhar no relógio, aguardando ansiosa pela chegada do neto. O som de um carro se aproximando fez o coração de Gloria bater mais forte. Ela caminhou até a varanda da frente, ansiosa para receber seu pequeno tesouro. E lá estava ele, com olhos curiosos e sorriso radiante. Meu querido Davi, exclamou Gloria, abrindo os braços para recebê-lo em um abraço caloroso. A vovó estava morrendo de saudade, meu querido. Os olhinhos de Davi brilhavam de felicidade enquanto sentia o carinho de sua vovó. Juntos, eles entraram na casa, onde o aroma de um delicioso bolo de chocolate recém-saído do forno preenchia o ar. O café da manhã favorito de Davi estava disposto na mesa, preparado com todo carinho, esperando por ele. Enquanto se deliciavam com o bolo, Gloria e seu neto conversavam animadamente sobre suas aventuras recentes. Davi falava sobre seus amigos da escola, suas brincadeiras favoritas e os sonhos que permeavam sua imaginação. Gloria o ouvia atentamente, encantada com a pureza e a alegria daquele garotinho especial. Os dias de Davi com a avó eram repletos de risos e descobertas. Eles passeavam pelo parque, tomavam sorvete e assistiam filmes no cinema. Quando a noite caía, Gloria carinhosamente colocava Davi na cama e, com uma voz doce e envolvente, contava-lhe histórias encantadoras até o garoto dormir. Contudo, devido às inquietações e preocupações que carregava consigo, Gloria não conseguia se entregar ao sono tão facilmente quanto seu netinho. No entanto, ela encontrava um refúgio na tranquilidade da noite, aproveitando esses momentos para assistir Storyflix, o seu canal favorito de histórias. A cada narrativa, lições de vida significativas se revelavam, reforçando a crença de Gloria em finais felizes e fortalecendo sua esperança, mesmo diante das provações que enfrentava. Imersa nessas histórias reconfortantes, ela encontrava ânimo para acreditar que sua própria jornada também pudesse ter um final feliz. Porém, naquele verão, tudo mudou. Enquanto ajudava Davi a trocar suas roupas de banho, Gloria notou diversas marcas escuras em várias regiões do corpo dele. Um calafrio percorreu sua espinha, e seu coração apertou de preocupação. O que aconteceu, meu querido? Perguntou ela com um tom de voz preocupado. Davi abaixou os olhos, evitando o olhar da avó. Com um tom baixo e sem convicção, ele disse à avó que havia caído na escola, mas que não era nada. Gloria segurou suas mãos delicadamente e o encorajou a falar. Você pode me contar a verdade, meu amor. Vovó está aqui para te proteger e te ajudar, não importa o que aconteça. Davi hesitou, mas finalmente, com um suspiro, ele admitiu que havia sido repreendido pelo pai, Benjamin, após ter quebrado um copo em sua casa e que o pai não tinha paciência com ele, pois era um menino muito levado. O coração de Gloria partiu em 1000 pedaços. Ela abraçou Davi com cuidado, prometendo a ele e a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-lo. Ela sabia que Benjamin era um homem impaciente, mas jamais imaginou que ele seria capaz de tamanha crueldade. Gloria não podia ignorar aquele fato. Jamais permitiria que Davi sofresse em silêncio. Ele merecia um lar seguro e cheio de amor. Porém, para Gloria, os desafios não se limitavam ao cuidado do neto. Ela também enfrentava uma difícil batalha em relação à sua filha, Daisy, a mãe de Davi. Daisy, antes uma jovem cheia de esperanças e sonhos, viu sua vida tomar rumos difíceis, encontrando-se aprisionada em um ciclo vicioso de dependência química. Ela não sabia como havia chegado nessa situação, e muito menos como sair dela. Preocupada com a situação de Daisy, Gloria fez inúmeras tentativas para interná-la em uma clínica de reabilitação, mas a filha nunca aceitava a ajuda. Embora prometesse à mãe que estava se esforçando para parar, infelizmente, a cada recaída,
a situação de Daisy piorava ainda mais. Benjamin, por sua vez, assumia a responsabilidade de sustentar a família, contudo, ao longo do tempo, tornou-se uma figura autoritária e impaciente, incapaz de conter suas explosões de raiva. Fora de casa, ele aparentava ser um homem sempre gentil e educado, mas após alguns anos de convivência, Glória começou a notar que ele não era exatamente quem demonstrava ser. Preocupada com a situação, Glória tentou alertar Daisy sobre o comportamento de Benjamin. Ela expressou seu amor e apoio incondicional, reforçando que sua casa estaria sempre de portas abertas para ela e para seu neto, Davi. No entanto, Daisy mostrava-se apreensiva em deixar o marido, preferindo trocar de assunto quando a mãe a questionava. A situação era muito mais complexa do que Glória poderia imaginar. Quando a idosa virava as costas, ela sequer sonhava com o que acontecia dentro daquela casa. Sem condições para arcar com os custos de um advogado particular, Glória decidiu procurar a ajuda de um advogado pro bono para representá-la na busca pela guarda de Davi. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para proteger sua filha e seu neto querido. Ao adentrar o escritório, Glória observou o local. O lugar era impecavelmente decorado, transmitindo uma atmosfera austera e séria. O advogado, um homem de meia idade, recebeu-a com um aperto de mãos firme, porém amigável. Sentados frente a frente, Glória desabafou sobre suas preocupações com a segurança de Davi e a situação de sua filha Daisy, tentando reforçar a urgência em conseguir a guarda do neto. O advogado ouviu com atenção cada palavra, analisando os detalhes da situação. Ele percebeu a determinação nos olhos daquela senhora simples, mas que carregava uma força inabalável dentro de si. Compreendo sua preocupação, senhora Glória, e estou ciente da importância de assegurar o bem-estar do Davi, disse o advogado, transmitindo confiança. Vamos trabalhar incansavelmente para que você obtenha a guarda de seu neto o mais rápido possível. Entretanto, é crucial destacar que enfrentaremos desafios, pois se trata de uma situação delicada. Continuou ele de forma ponderada. Para garantir o sucesso nesta questão, será essencial apresentar provas sólidas que sustentem sua alegação. O juiz levará em consideração diversos fatores, como a paternidade, a situação financeira, a comprovação de incapacidade materna e, infelizmente, a idade da senhora e sua condição financeira podem também influenciar a decisão. O advogado continuou explicando os passos que precisariam ser dados e os documentos a serem reunidos. Glória se sentiu aflita e intimidada com a complexidade do processo, mas a lembrança do olhar assustado de Davi lhe trazia coragem renovada. Não demorou muito para que a intimação da audiência chegasse até Benjamin. Ao receber o documento, o homem leu atentamente e percebeu que foi Glória, sua sogra, quem havia solicitado a guarda. Imediatamente, uma onda de raiva tomou conta dele, sentindo-se indignado com a interferência da sogra em sua vida. Furioso, Benjamin foi em busca de sua esposa Daisy, acusando-a de ter envolvimento na solicitação. Ele a culpou por supostamente compartilhar informações pessoais e íntimas sobre a família com a mãe. Daisy, tomada pelo medo, negou veementemente qualquer envolvimento, buscando desesperadamente se justificar, mas Benjamin permaneceu inabalável, recusando-se a acreditar em suas palavras. O clima dentro da casa ficou ainda mais tenso, com Benjamin se sentindo traído pela esposa e invadido pela intromissão de Glória. Ele descontou sua frustração na família, tornando o ambiente insuportável. Davi, assustado, observava toda a discussão dos pais de longe. Ele sabia que a avó só estava tentando protegê-lo, mas temia que as coisas ficassem ainda piores. Quando Benjamin viu Davi, ele foi em sua direção e, com um tom ameaçador, disse a ele para não falar nada sobre o que acontecia ali, e que se abrisse a boca, as coisas ficariam muito piores para eles. Davi, sentindo o medo correndo em suas veias, assentiu com a cabeça, temendo as consequências de desobedecer ao pai. Os dias foram se transformando em semanas, e Glória estava imersa em uma verdadeira maratona de preparação, buscando documentos que comprovassem sua capacidade de cuidar do neto, mesmo com suas limitações financeiras e idade. O advogado de bom coração se tornou um guia, um farol nesse caminho repleto de incertezas. Ele articulava estratégias, buscava precedentes legais e tranquilizava Glória com sua experiência. As noites se tornaram mais longas, e o cansaço começava a se fazer presente, mas Glória não desistia.
O brilho nos olhos de Davi quando estava com ela era sua fonte inesgotável de energia. E finalmente, quando chegou o dia tão esperado da audiência, Glória sentiu suas mãos trêmulas pela ansiedade. O coração batia acelerado, mas ela se manteve firme em seu propósito: lutar pela guarda de Davi. Ao olhar para o advogado ao seu lado, viu nele a representação de toda a confiança necessária para enfrentar aquele momento crucial. Enquanto a sala de audiência se enchia, Benjamin também marcou presença, ostentando uma expressão desdenhosa e superior. A tensão entre eles era evidente, e Glória procurava manter-se centrada, sabendo que aquela batalha não seria fácil. Entretanto, havia uma ausência sentida naquela ocasião tão crucial. A mãe de Davi, uma testemunha fundamental, deveria estar presente, mas ela estava submersa no vício, completamente alheia à gravidade de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Glória sentia-se como uma pequena embarcação em meio a uma tempestade, mas carregava consigo a fé de que tudo ficaria bem. As testemunhas foram ouvidas, e Glória se emocionou ao ouvir relatos sobre seu amor e dedicação a Davi. Ela tentava conter as lágrimas que queriam escorrer, mas seus olhos brilhavam com a intensidade de sua determinação. Ao ser questionada sobre seus recursos financeiros limitados, Glória não hesitou em explicar que o amor e o cuidado que daria a Davi seriam incalculáveis. No momento mais tenso da audiência, o advogado confrontou Benjamin com as acusações de maus tratos. A raiva ardente nos olhos de Benjamin foi um sinal claro de sua culpa, mas ele negou as alegações com veemência. Glória sentiu sua garganta apertar de indignação, mas sabia que precisava manter a calma para dar o exemplo de força e serenidade que Davi precisava. Quando o momento crucial do julgamento chegou, o juiz direcionou sua atenção a Davi. Com um olhar compassivo, ele começou a fazer uma série de questionamentos delicados sobre a relação do menino com seu pai e sobre o ambiente em que vivia. No entanto, Davi, encolhido na cadeira, evitava contato visual, mantendo a cabeça baixa e o silêncio persistente. Glória sentia seu coração apertado de angústia, percebendo que as coisas não estavam indo bem para ela e Davi. A falta de provas concretas tornava a batalha pela guarda ainda mais difícil. O juiz parecia inclinado a dar causa ganha a Benjamin, o que deixava Glória desesperada. Diante da iminente derrota, o juiz fez uma última tentativa de obter informações do garoto assustado. Ele explicou cuidadosamente a Davi que, se não se pronunciasse, o julgamento seria encerrado e ele continuaria morando com seu pai. A tensão no tribunal era palpável enquanto todos aguardavam ansiosamente. Foi nesse momento tenso que Davi finalmente reuniu toda a coragem dentro de si para se pronunciar. Suas palavras ecoaram pela sala de audiências, deixando todos os presentes completamente chocados. Ninguém naquele tribunal esperava ouvir o que foi dito. A verdade era avassaladora e poderia colocar em risco a vida de toda a família de Davi, principalmente a de sua própria mãe. Com a voz firme e decidida, Davi começou a repetir incansavelmente que Benjamin não era seu pai. Desesperado, ele afirmou a mesma coisa diversas vezes, como se estivesse buscando libertar o peso que estava preso em sua garganta. Glória, ao escutar tais palavras, considerou inicialmente que eram movidas pela ira do garoto em relação ao pai, sem suspeitar da reviravolta que aquela revelação traria para suas vidas. Um clima de suspense preenchia o ambiente, enquanto todos os presentes no tribunal aguardavam ansiosamente o desenrolar dessa história tão inesperada. O juiz, buscando uma compreensão mais clara da situação, indagou a Davi o motivo por trás de suas palavras. Com os olhos marejados, Davi revelou que tinha escutado sua mãe conversando com uma amiga, onde ela afirmava que Benjamin não era seu verdadeiro pai e que estava apenas com ele por medo, pois ele era um homem capaz de qualquer coisa. A revelação surpreendente deixou todos em choque, inclusive Glória, que olhava com admiração para a coragem do neto. No entanto, Benjamin reagiu de forma explosiva e furiosa diante da declaração do garoto. Seu incontrole emocional foi evidente, manifestando impulsos de raiva que deixaram a atmosfera tensa no tribunal. Diante dessa nova informação, o juiz reconheceu a importância de investigar a paternidade de Davi e solicitou um teste de DNA imediato. Enquanto isso, para garantir a segurança e o bem-estar do menino e de sua mãe Daisy, o magistrado concedeu uma ordem de restrição, proibindo Benjamin de se aproximar deles até que o julgamento fosse concluído.
A medida cautelar foi uma decisão necessária, considerando o histórico de impulsos violentos demonstrados por Benjamin. Durante os dias de angustiosa espera pelo resultado do teste, a tensão era palpável no ambiente. A incerteza e a ansiedade tomaram conta de todos os envolvidos no caso, enquanto se especulava sobre as possíveis consequências da revelação iminente. Advogados, familiares e até mesmo o próprio Davi estavam apreensivos, aguardando o desfecho que poderia mudar o curso de suas vidas. E finalmente, quando chegou o momento crucial da revelação do teste, o envelope contendo o resultado foi aberto diante do juiz e das partes envolvidas. A atenção de todos revelavam a importância do momento. O resultado do teste de DNA comprovou, sem sombra de dúvida, que Benjamin não era o pai biológico de Davi. Essa reviravolta surpreendente deixou todos atordoados e, ao mesmo tempo, ansiosos para entender as implicações dessa nova descoberta nos rumos do caso. Neste momento, uma mistura avassaladora de alívio e emoção percorreu Glória, fazendo com que seu coração batesse mais rápido. Ela sabia que esse desfecho poderia ser um ponto crucial para tornar as coisas mais favoráveis em sua batalha pela guarda de Davi. Enquanto o juiz se preparava para dar seu veredicto, um silêncio expectante pairava sobre o tribunal. Nesse momento de tensão, uma figura entrou pela porta, chamando a atenção de todos. Era Daisy, ainda em processo de recuperação, lutando contra os sintomas de abstinência. Apesar disso, ela mostrava uma determinação visível em seu semblante. Daisy tomou uma inspiração profunda, reunindo toda a coragem que lhe restava, e deu um passo à frente. A sala do tribunal estava repleta de olhares curiosos e apreensivos, enquanto ela começava a revelar a verdade que estava escondida por tanto tempo. Com a voz trêmula, mas com firmeza, Daisy declarou que Benjamin não era apenas o homem com quem ela se relacionava, mas também aquele que a influenciava em seu vício. Ela confessou que, por muitos anos, ele havia comprado as substâncias para ela usar, e sempre que tentava parar, ele a persuadia, fazendo com que ela tivesse recaídas constantes. Daisy suspeitava que seu vício havia sido impulsionado por conta das manipulações de Benjamin em algum momento de descuido em sua vida, e que ele provavelmente fazia isso como uma forma de controlá-la. A mulher também revelou sobre tudo o que se passava dentro de casa com ela e com seu filho Davi. A revelação deixou todos atordoados, inclusive Glória, que olhava para a filha com compaixão e preocupação. Era uma reviravolta surpreendente e dolorosa, considerando a situação vulnerável em que Daisy e Davi se encontravam. O juiz escutou atentamente cada palavra de Daisy, analisando as implicações dessa nova revelação no julgamento. As paredes do tribunal pareciam repletas de emoções e tensão, enquanto todos aguardavam o desenrolar dessa nova reviravolta. O que era para ser um momento de veredicto se transformou em uma encruzilhada, e o juiz percebeu que precisava avaliar novamente sua decisão. As circunstâncias haviam mudado drasticamente, e agora ele se via diante de uma situação ainda mais complexa, na qual a verdade sobre Benjamin e a influência sobre Daisy deveriam ser levadas em consideração. Após ponderar sobre as novas informações, o juiz agiu de forma decisiva. Ele decretou a prisão de Benjamin diante das evidências e de seu comportamento violento e manipulador. Era uma medida necessária para proteger não apenas Daisy, mas também Davi, de futuros danos. E com a verdade sobre a paternidade de Davi vindo à tona, o juiz concluiu que Benjamin não possuía qualquer vínculo biológico com o garoto. Considerando também as declarações feitas posteriormente por Davi sobre os maus tratos sofridos, ele reconheceu a importância de proporcionar um ambiente seguro e adequado para o bem-estar do menino. Assim, com base nas novas evidências, o juiz tomou sua decisão final e concedeu a guarda do garoto à avó. As palavras ressoaram na sala, e lágrimas de alegria encheram os olhos de Daisy e Glória, enquanto Davi, ao seu lado, sorria com uma mistura de alívio e felicidade. A justiça foi feita, e um novo começo estava reservado para Davi e sua mãe. Com o veredito favorável, Glória, Davi e Daisy iniciaram uma nova fase em suas vidas, unidos por um vínculo ainda mais forte, cercados de cuidado e carinho mútuo. A reviravolta dos acontecimentos teve um impacto significativo em Daisy. Agora, longe de Benjamin, e tocada pela perseverança de sua mãe, ela finalmente encontrou forças para se reerguer. Determinada a buscar uma mudança,
Daisy abriu seu coração e aceitou a ajuda que lhe foi oferecida. E assim, com a coragem de quem decide recomeçar, Daisy embarcou em uma jornada de recuperação emocional e física em uma clínica de reabilitação. Lá, ela foi acolhida por profissionais dedicados, encontrando todo o suporte necessário que precisava. Davi, em suas visitas à clínica, oferecia-lhe um sorriso esperançoso, transmitindo o quanto a presença dela era importante em sua vida. Enquanto isso, Glória continuou a cuidar de Davi com todo o amor e dedicação que sempre ofereceu a ele. Os dias se tornaram mais leves, e o brilho da felicidade retornou ao lar daquela avó guerreira. Ela sentia a gratidão preencher seu coração a cada progresso de Daisy e a cada risada contagiosa de Davi. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!